Olá, meu querido e minha querida, como vai você? Eu queria saber da sua vida. Não combina essa música com a gente, né? A gente gosta de música mais agitadinha, né? Que vida! É isso aí. Mas a prof tá tentando inventar, animar você, te dizer uma boa tarde, seja muito bem-vindo. E eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para você. Uma aula de língua portuguesa. Nós estamos finalizando o livro. Uhul! Delícia, né? Você tá de super parabéns. Eu tô orgulhosa de você. Muito feliz com a sua família, que você tenha acompanhado as trilhas, tem curtido, tem feito tudo tão bem feitinho, né? Ainda mais agora com esse projeto novo. São 10 dias ouvindo o áudio da prof, fazendo ali as tarefinhas no livro, ler é uma aventura, porque realmente é uma aventura, né? Esse tema, esse título para esse livro veio muito a calhar, né? E eu tô muito feliz e orgulhosa, tá bom? Semana da Páscoa também, estamos com os nossos corações cheios e alegres com tudo que Deus tem feito, né? Agradecendo a Ele por cada dia. É um privilégio viver. É um privilégio ter o Senhor, é um privilégio ser chamado de filho, né? Coisa boa, né? Tenho certeza que você está refletindo aí conosco durante essa semana, que vai ser mais curtinha, tem feriado, né? Sexta-feira Santa, uma delícia, um dia pra gente literalmente refletir sobre tudo aquilo que Deus fez para que eu e você hoje tivéssemos a liberdade de falar com Ele, né? Tivéssemos o livre acesso e tivéssemos a possibilidade de ser salvos, mesmo tendo nascido em pecado. Delícia, né? Mas vamos lá então? Bora trabalhar? Mas antes de qualquer coisa, vamos o quê? Orar. Feche seus olhos aí. Ore comigo. Amado Deus e Pai, eu te louvo e te engrandeço. Tu és o Deus da minha vida. Não há outro além de ti. Clamo agora a tua presença e te peço, vem comigo. Eu estou em mais uma jornada. Hoje vou aprender uma coisa nova e espero ter do Senhor discernimento e sabedoria para aprender tudo como se fosse para o Senhor em todo o tempo. Cuida dos meus pensamentos, os meus sentimentos, cuida das minhas emoções e me ajuda em tudo que eu vou fazer. Em nome de Jesus, eu, Vivian Tobias, oro e agradeço. Amém. Amém. Delícia. Amo orar com você. Amo você. Vamos lá. Página 46 do livro, tá? Nós vamos estudar um conteúdo novo, conteúdo diferente. Eu sei que você já viu também, mas talvez seja novo nos detalhes, né? Talvez no terceiro ano você viu esse conteúdo, mas não viu com tantos detalhes assim. Tenho certeza que você tem tido muito contato com esse tipo de texto agora nos últimos dias, visto que a gente tem ouvido muitas notícias, né? Lido muita coisa para entender o que é esse SARS, esse Covid-19. Né? Outro dia eu vi uma gravação de um vídeo de uma senhorinha que ela entendia Covid-19 como convite. Convide somente 19 pessoas. E, não, e ela estava em dúvida. Por que pode ser só 19 e não pode ser 20, né? Era uma piadinha sobre o Covid-19. Eu tenho certeza que você tem ouvido muitas notícias aí sobre isso, né? E hoje nós vamos falar sobre este novo gênero textual, sobre o gênero notícia, tá? Ali na página 46, então, lá diz assim, ó, histórias de brasileiros e brasileirinhos. E ali logo abaixo nós temos uma notícia e o título dela é A Beleza da Natureza Brasileira em Imagens. Conheça os vencedores de um concurso Afnatura de Fotografia. Tá? Então, aquele ali é o título, depois você vai ler o texto e você vai encontrar ali neste texto, você vai perceber que o texto ele é bem dividido. Diferente, ele precisa ter começo, meio e fim, como uma narrativa normal, tá? Tem que ter começo, meio e fim. Mas, em geral, a notícia, em geral não é em geral, é sempre
para uma notícia ser uma notícia, ela precisa ter as partes que estão ali na página 47, tá? Ela precisa ter a manchete, ele precisa ter o quem, que é o que aconteceu, ele precisa ter o quando, que é o quando ocorreu, ele precisa ter o onde, que é onde aconteceu, e ele precisa ter o porquê que ocorreu esse fato, tá? Então a notícia ela tem que ter essas 4 respostas: quem, quando, onde, 5. Quem, quando, onde, como e porquê, tá? A gente tem que ter essas 5 respostas em uma notícia, tá bom? Então o que eu peço para você fazer? Para você ler 2 a 3 vezes essa notícia. Primeira coisa, tá? A primeira leitura, uma leitura superficial, pode ser silenciosa. A segunda, eu quero que você faça uma leitura em voz alta, tá? E aí, antes de você começar a fazer os exercícios, eu quero que você conte para alguém essa notícia. Que aí, contando para alguém, você vai ter noção se você conseguiu entender o texto ou não. Porque dependendo da pergunta que a pessoa faz para você ao final da tua explicação, você vai ter ideia se você conseguiu explicar direito ou não. Então, faça duas leituras, explica para a pessoa. Se a pessoa não conseguiu entender de novo, você vai fazer uma terceira leitura, só que agora em voz alta, lendo para ela. Fechou? E depois você vem para os exercícios, tá? Questão 1 ali eu já respondi para você, né? Esse texto que você leu não é um conto, não é uma história fantasiosa, porque um conto ele não precisa estar na realidade, não é uma curiosidade, ninguém está contando ali um fato curioso, tá? Não é uma crônica, porque não tem a crônica ela tem uma parte que traz ali quase muito parecido com a fábula, que traz uma moral, que traz um conceito de vida. Não tem isso nesse texto, então ela é o quê? Ela é uma notícia, tá? E ali tem textos que são de interpretação. Manchete eu já disse para você o que é essa manchete, tá? Que tá lá em cima, beleza, da natureza brasileira em imagens, que é o subtítulo, o título que eu li para você, isso se chama manchete, tá? O que aconteceu? Quando ocorreu? Onde aconteceu? Por que ocorreu esse fato? Com quem aconteceu esse fato e como aconteceu esse fato, você vai buscar essas respostas onde? Você vai buscar essas respostas no texto, tá? Por isso que eu pedi para você fazer quantas leituras? 3. A primeira, silenciosa, a segunda em voz alta, depois a segunda contando para alguém e a terceira é se você na hora que for contar a notícia para alguém, a pessoa não entender direito, daí você faz uma terceira leitura junto com a pessoa. Fechou? Muito bem. Mudando de página então, e não esquecendo de conferir o nosso tempo, que eu quero ser rápida, tá? Página 48, para você analisar a imagem. Toda notícia geralmente é acompanhada de uma imagem, tá? Analisa ali a imagem, quais são os sentimentos que ela vai trazer. Depois, releia o relato do fotógrafo para entender o que o registro desse animal foi para ele. Ele fotografou lá um animal, tá? Um pássaro lindo. E como que foi para ele fotografar, tá? 6. Por que o autor da notícia comenta que no Brasil pode ser o lugar dos sonhos para fotografar? Por quê? O que tem aqui no Brasil que faz com que um fotógrafo fique tão encantado? Será que é a nossa natureza? Será que é a nossa biodiversidade? Será que são as características do nosso país? Lê o texto, volta no texto e daí você responde, tá? Página 49, ainda interpretação de texto, tá? Na frase, foi justamente para valorizar o trabalho desses profissionais. Aí desses profissionais está em destaque. O que você vai fazer? Você vai voltar no texto, você vai ler o trecho inteiro e aí você vai responder. Desses profissionais, quem são? Esse texto, esse trecho desses profissionais está se referindo a quem? Tá? Depois, quais palavras ou expressões foram... Você se lembra que eu ensinei para você que um texto ele não pode ser repetitivo? Toda vez eu repetir o mesmo nome, toda vez eu dizer a Gigisalba, toda vez o Gigisalba é o pássaro, né? Se você ainda não leu o texto, leia e você vai ver que o nome científico dela é esse. Toda vez que eu for me referir a esse pássaro, eu usar o mesmo nome, o texto vai ficar o quê? Repetitivo. E o que o autor fez? Ele usou outros termos para falar o que ele queria falar, só que sem ser repetitivo. E eu quero que você encontre esses textos, essas palavras no texto e escreva ali na questão 8, tá? Quais foram? Um deles ali pode ser esse animal, essa noivinha, o próprio nome Gigisalba,
tá? Depois, questão 9, tá? A palavrinha em destaque ali, que é esse indivíduo, no trecho abaixo, poderia ser substituído por quais outras palavras? Aí você vai pensar. Nesse trecho, esse indivíduo é quem? É o pássaro? Então, você pode colocar o quê? Exatamente, esse pássaro ou esse animal, tá? Para substituir ali esse indivíduo, tá bom? Não que esteja errado, mas é só para você refletir a respeito da questão da repetição. Nosso texto não pode ter muitas repetições, que senão ele fica cansativo, tá? Depois, questão 10, bem simples também, para você analisar ali a imagem. O que significa que estava explorando? Entre a letra A e B você vai assinalar a correta. Pinte no texto da página 46 ações que indicam atividade em andamento. O que são ações? Quando que você vai encontrar ação? O ato de lutar é uma ação? O ato de fotografar é uma ação? O ato de correr é uma ação? Então, junto com essa ação, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar verbo, tá bom? Combinado assim? Ok, depois, o que essas ações indicam no texto? Elas vão indicar o quê? Elas vão indicar exatamente o momento em que a situação está acontecendo, ok? Página 50, exercício 13. Continue o relato do autor escrevendo outras frases com verbos que indiquem ação em andamento, tá? Você vai continuar escrevendo um trechinho do texto, expondo ali, acrescentando ali mais ações que estão em andamento. Tem que combinar com o texto, tá? Combinado? E não se esqueça, o que indica a ação em andamento é o verbo. Se a ação está em andamento naquele momento, então é um verbo no presente, no passado ou no futuro? Se ela está em andamento. Pensa sobre isso, tá? Depois você me conta, depois eu vou ver os teus exercícios lá. Presta bem atenção. Exercício 14, para você escrever frases. Você vai olhar a imagem e vai escrever frases representando ações com ideia de continuidade, tá? Não ideia de que começou e acabou, mas com a ideia de continuidade, ou seja, que ainda está acontecendo. Olha ali e depois eu vou corrigir para você, tá bom? Exercício 15, 16, 17, 18, 19 são uso do X, do S ou do Z, porque você sabe que o X, o S e o Z, às vezes eles se confundem. Às vezes nós erramos, às vezes nós escrevemos a palavra porque ela tem som de Z, mas é escrito com S. Exato. Tem som de Z, mas é escrito com X, tá? Então, são exercícios super simples que vocês já conhecem, que muitas vezes a gente confunde na hora da escrita. Mas a gente tem que o quê? Memorizar a palavra, para que a gente não escreva com erros ortográficos, porque eles acabam prejudicando a nossa textualidade, tá? Prejudicando a nossa escrita. A palavra, ela foi, a origem dela, a etimologia dela é para ser escrita com S, com X, com Z. Ela tem uma regra e a gente não pode escrever ela de maneira equivocada. A gente tem que obedecer a regra para qual ela foi criada, tá? Então, a gente tem que conhecer a ortografia da palavra para a gente escrever de maneira correta. Então, são exercícios ali. Super simples, separação de texto, sentido de palavra, depois você vai pesquisar no dicionário, coisa muito simples, muito amada. E você vai, então, depois, no exercício 20, você vai retomar aquela aula que eu dei para você a respeito do sistema de pontuação, tá? Identifique nas frases do texto a apresentação dos sinais de pontuação indicados ali. Então, você vai pesquisar no texto. Para que serviu 2 pontos? Para que serviram as aspas? Para que serviram o travessão? O travessão tem 2 funções. Qual é a primeira função do travessão? A primeira função do travessão é introduzir uma fala de um personagem. E a segunda função do travessão é você colocar uma explicação no meio dela. Então, veja qual é a função do travessão lá naquele texto, tá? E depois, exercício 21, reescreva o trecho abaixo inserindo um sinal de pontuação que dê ao relato a ideia de surpresa, admiração, tá bom? Combinado assim? Extrapolei um pouquinho o tempo da nossa aula hoje, tomara que acorde e não brigue comigo, mas eu precisava fazer isso pra você. Te amo e te abençoo.
Em nome de Jesus. Beijos. Até a próxima.